A virada da década de 1950 para 1960 foi de resistência política e esperança social por toda a América Latina. Há 60 anos, que mais parecem 60 décadas de tão distantes, uma revolução social parecia realmente possível, e mais que isso, parecia iminente. As duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, polarizavam as visões de mundo, e os países da América Latina viviam sucessivas turbulências sociais. Os golpes militares que açoitaram o continente na década de 60 e continuaram na década de 70 foram uma resposta às existências e resistências populares. Por exemplo, a convulsão provocada pelas perspectivas de reformas sociais no governo João Goulart, as famigeradas reformas de base, que precipitaram a ditadura e a reação conservadora. Isso foi há quase 60 anos, que mais parecem 60 dias atrás, de tão atuais. O teatro, ao lado da música, era a linguagem artística que estava no olho do furacão. Na dramaturgia, a modernização de temas e textos já vinha acontecendo desde a década de 50, mas a lufada de ar novo e revolucionário apareceu por meio de encenações de viés político e verve combativa. Desde as produções filiadas ao Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o famoso CPC da Uni, no início da década, até os textos, montagens e práticas engendradas por Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, passando ainda pelo Teatro de Arena, Show Opinião, Teatro Oficina. Aqui na Bahia, a década de 60 também foi efervescente para as artes. A Universidade Federal da Bahia, com uma gestão progressista, promovia amplamente as práticas culturais. O Teatro Vila Velha foi inaugurado em 64. O Teatro Castro Alves começou a funcionar no final da década. E os baianos da música, do cinema, das artes cênicas fizeram novamente a ponte entre o Nordeste e o restante do Brasil. Todas e todos para as frentes de resistência político-cultural, cada qual com seu método e seu estilo próprios. Até mesmo os nomes dos espetáculos do período já dão o tom de sua pegada ética e estética. A arte não é politicamente neutra. O contrário de censura não é menos que opinião. A arena é campo de batalha e oficina é onde se fabrica teatro com as próprias mãos. Como diria o pessoal do jornal O Pasquim, que foi a arma de guerrilha cômica lançada em 69, a cada 15 anos os brasileiros esquecem o que aconteceu nos últimos 15 anos. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, nós achamos que é preciso cantar. Nós achamos que é preciso contar essa história. Desligue o celular, se acomode ou se incomode aí na sua casa e esteja atento aos sinais, ao terceiro sinal. A Casa Azul Teatro Escola orgulhosamente apresenta Curta Quarta Resistência Latino-Americana. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Inês, obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente desse projeto, né? Curta Quarta. Então, como eu te expliquei no WhatsApp, a década é o ponto de partida para a gente abordar o tema no geral, né? E aí, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, por favor, falasse quem é você, sua relação do teatro. Certo, Randy. Muito obrigada por esse convite. Eu acho muito legal fazer esse tipo de diálogos na América Latina e de a gente se encontrar. Eu acho que com todo o problema que tem a pandemia, é verdade também, eu vejo que a gente está fazendo coisas que poderia ter feito sem pandemia, mas não fazia realmente. Não? Bom, meu nome é Inês Pérez Vilque, eu sou venezuelana, estou falando desde Caracas, Venezuela. Eu sou pesquisadora em artes cênicas e eu tenho me debruçado, dedicado toda a minha carreira a pensar o teatro popular e o efeito, o trabalho, aquilo que a expressão cênica, que o trabalho, corpo, mente, espírito em cena e olhar do outro faz, opera com a gente nos espaços comunitários, nos espaços, nessa vinculação com a realidade, né? Eu sou professora da Universidade Nacional Experimental das Artes, que é uma universidade nova, jovem, da Venezuela, dedicada aos distintos campos das artes. Na verdade, Venezuela, eu vou falar por mim, mas sei que mas a gente tem uma história que
a experiência que nós temos de unidade latino-americana é muito antiga. Ou seja, desde Bolívar, que transitou todo o mundo andino, a gente pertence a essa comunidade. Não se pensa só na Venezuela. Já fomos, no passado, um país de 3 países, não? Que a gente era Venezuela, Panamá, Colômbia e um pedaço do Equador. Então a gente já foi gran colombiana. Já tem essa relação de ter sido, de ser junto. E a comunidade andina que vai até o Chile, a gente se conhece, se reconhece como parte dessa comunidade dos Andes. Mas a gente tem também a frente Caribe. E a gente se sente Caribe do Mar Caribe, não? Com essa comunidade mestiça e afrodescendente também que habita nas terras do Caribe, e essa comunidade indígena que aí viveu e transitou pelas primeiras vezes o Mar Caribe. E se sente também amazônico e puxa aí com o Brasil. Então não é novo para nós, é muito importante, sempre foi muito importante esse diálogo. A gente tem consciência dessa história comum, que é uma história colonial, que marca o nosso teatro por muito tempo, desde o tempo dos jesuítas fazendo missões e fazendo arte teatral, e desconhecendo as manifestações cênicas desses povos. Por isso é importante a reflexão que o teatro fez nos próprios anos 60, recuperava uma leitura do passado distinta. Eu acho que isso também aconteceu nessa época, não? Como o teatro deixa de pensar só na cena eurocêntrica, eurocentrada, e volta a mirada para perguntar-se pelo tema da identidade, não? Também nesse momento. Em Venezuela temos um autor, César Rengifo, que começou então a escrever teatro sobre essa outra história, as outras histórias dos povos latino-americanos. Pelo menos desde Venezuela, eu acho que todo o resto do país temos tido esse diálogo continental. E a gente tem o Brasil totalmente integrado no nosso imaginário de integração, não? De unidade, de quem a gente é frente ao mundo. Então, para mim, foi um destino natural. Desde os anos 60, retomando o tema, e nos 70, propriamente dito, já foi com a emergência do teatro de grupo, dos distintos grupos que saíram, essa troca começou a rolar. E aí o Brasil, com o Teatro Areia, por exemplo, com o trabalho de Augusto Boal, tem um papel que foi muito importante, junto ao Teatro de la Candelaria, na Colômbia, o Teatro Yuyascani e Quatro Tablas, no Peru, o Teatro Circular em Montevideo, em Uruguai. Aí tem uma relação que começou nos anos 60, como o germen, aquele que está em estado nascente, a emergência desses grupos, e que é uma história que, pelo menos na Venezuela, e eu vi que no Brasil também, e na Colômbia está muito presente e chega até hoje. Ou seja, são uns referentes muito importantes que o povo continua utilizando. Revolução na América do Sul. Em maio de 1960, há muito tempo já, estreava em São Paulo, com a direção de José Renato, um dos melhores textos teatrais latino-americanos de todos os tempos. Revolução na América do Sul, do dramaturgo carioca Augusto Boal. Texto extraordinário pelo seu conteúdo e pela sua forma, infelizmente ganha nova atualidade hoje, 60 anos depois. Revolução narra a saga de José da Silva, operário, cidadão comum de um país latino-americano, que não tem tempo para grandes indagações metafísicas porque tem um problema concreto, uma necessidade básica. Ele tem fome. E quem tem fome não tem tempo para sutilezas nem grandes considerações. Quem tem fome quer comer, precisa comer. E o Zé, da peça de Boal, passa o tempo da sua vida tentando achar uma alternativa para a sua barriga vazia.
gente estuda feito condenado, rezando para ter feriado, folga, férias. A gente pede a Deus um milagre para ficar em casa. E quando consegue finalmente ficar em casa, a única coisa que a gente pode fazer é ficar em casa. Mas não foi exatamente isso que você pediu nas suas orações? Talvez você devesse elaborar melhor o pedido. Ou Deus poderia não se fazer de desentendido. Vai dizer que ele não entende de entrelinhas. Vai dizer que ele, logo ele, tão subjetivo, leva os pedidos ao pé da letra. Olha, seja lá como você tenha elaborado o pedido, seja lá como ele tenha entendido, o que nos restou foi exatamente isso. Ficar em casa. E agradecer a ele, porque nós podemos ficar em casa. Viu? Tem gente que nem casa. Quem é? Quem é? O censor do IBGE. Quem? Ou você tá recebendo visita quando não devia, ou, óbvio, sua entrega chegou. Ah, já vou abrir. Mãe! Oi! Mãe! Tá de máscara? Ô, gente, dá pra agilizar aí, assim, eu recebo por pedido entregue, entendeu? Então, se eu demoro, já viu, né? Desculpa, moço, já vai. Mãe, tá de máscara? Tô, que agora até dentro de casa eu uso máscara. Quê? Nada não tô de máscara não. Bota aí, vai, por favor. Ah, eu não vou botar não, bota você. Foi você que preferiu pedir comida ao invés de cozinhar? Tá bom, Eu tô ocupada. vou botar essa aqui mesmo. Essa máscara tá limpa, Zequinha. Você achou ela rápido demais, viu? Essa máscara é usada. Olha, tá bom, deixa que eu vou. Aff, Maria, a gente não pode nem... Bota essa máscara de molho. Ô, gente, por favor. Alguém poderia vir pegar aqui a entrega? Já vai. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Poxa vida, dona. Esse seu atraso vai me fazer perder o horário do almoço. Ô, desculpa, moço. É que com esse tanto de coisa que a gente tem que fazer agora, ficou uma confusão, não é verdade? É verdade. Crédito ou débito? Eita, que agora você me pegou. Só um minutinho, viu? Zequinha! Zequinha! Ei! Você pagou o cartão no aplicativo, meu filho? Paguei, mas não sei se libera no mesmo dia, não. Fala sério, galera. Pagou que dia? Sei lá. Tem tanto tempo que a gente tá enfurnado dentro de casa que eu nem sei mais de data. Ô, moço, desculpa, é porque se o pagamento caiu, tem limite no crédito, mas não tem dinheiro no débito. E se o pagamento não caiu, não tem mais limite no crédito, mas vai ter um dinheirinho na conta para pagar no débito. O auxílio caiu? Quem vai cair de fome aqui sou eu, minha senhora. Pelo amor de Deus, vocês têm que aprender a receber comida em casa. Eu sou um trabalhador que recebe por pedido. Não sou nem seu empregado particular, muito menos seu amigo. Calma, amigo. Você tá muito nervoso, vai dar tudo certo. Ó, faz assim comigo, ó, de máscara mesmo. Vira um pouquinho pra lá. Isso, ó, você vai inspirar, puxa o ar. Segura e solta. Muito bom. Mais uma vez, inspira. Segura e solta. Ó, tá vendo isso? Pronto. Você já tá até mais calmo, tá vendo? Eu tava fazendo teatro antes da quarentena, aprendi a respirar. Tudo se resolve com o quê? Com o quê, minha senhora? Com a respiração. Repita comigo. Tudo se resolve com a respiração. Com a revolução. Com o quê? Com o quê? O que você falou aí no final? Eu falei o que a senhora mandou. Não, você falou alguma coisa diferente. Será?
Vamos tentar de novo? Vamos. Tudo Tudo se resolve se resolve com a respiração. com a revolução. Aí, nesse finalzinho você fala diferente. Que confusão é essa aí na porta, hein? Não é confusão, não. É respiração. Meu Deus do céu, é difícil assim, é? Gente, um negócio tão simples. Ô, moço, como é mesmo o seu nome? José. Crédito ou débito? Ai, que interessante. Por quê? O nome dele é Zequinha. Eu vou pagar o pedido dele no crédito. E o seu? O meu vai ser no crédito também, ele pediu junto. Não, seu nome. Como é seu nome? Ah, meu nome não tem nada a ver com o de vocês, não. Eu me chamo Maria José. Ah, Até eu tô com pena da demora desse aí. José. oi. Não, tô falando com Zequinha. O quê? José. José o quê? O nome dele é José. Ah, que interessante. É, eu sei, você também se chama José, né? Eu não. Eu me chamo Zequinha. Eu acho que eu tenho um tio que se chama José. Ah. Bom, até logo. Ô, moço. José. É o quê, maninha? José. O nome do moço é José. Se sabe o nome, chama pelo nome. Oi, José. O que foi agora, minha gente? Você não quer almoçar com a gente, não? Tem o que pra comer? Eu acho que você sabe mais do que nós. Promoção do dia. Leve 2, pague 1. Ótima ideia, meu filho. Eu vou pegar um pratinho pra você. Fica aí, viu? Pode ficar tranquilo. Tudo muito bem higienizado, muito limpinho. Eu sou a rainha da água sanitária. Como não pode entrar, você se ajeita aí no cantinho, tá bom? Tá bom. Quer álcool em gel? Aí eu aceito um pouquinho sim, senhora. Esqueci de pedir a sobremesa. É, você sempre esquece. Ainda bem. Assim o coração não engorda. Mais uma goiabada cascão agora. Com muito queijo. Sabe de quem eu lembrei? De quem? Da Leonor. E eu, da Dagmar. Dona Maria, Oi. sabe aquela hora que a gente tava falando de respiração, de confusão, de revolução? Sim, o que é que tem? Eu tava comendo e pensando. Que arriscado isso. Perigando eu ter uma indigestão. Deixa o menino falar. É o quê? Vai ficar de bate-papo agora, hein? Hoje a louça não é minha, não. Eu sei. Quando ele terminar, eu vou lavar. Mas ele tá carente. Tava pensando em quê, José? Sei lá. Comendo aqui fora, sozinho. Vendo a rua vazia, vendo o céu. Eu me senti tão... sei lá, tão pleno, sabe? Tão livre. Aí eu comecei a pensar na revolução. Na respiração, você quis dizer. Não, na revolução mesmo. A gente podia fazer alguma coisa, sei lá. Vai todo mundo pra rua, sabe? Vai lutar pela sua plenitude, pela sua liberdade, é tão bom. Todo mundo devia experimentar isso. A gente sai de cartaz na mão, coquetel molotov, vinagre na mochila. A gente sai, vai gritando, queremos! Queremos! O que a gente quer mesmo? No momento, José, a única coisa que a gente quer é sobreviver. Esquece essa revolução, vai, José? Pelo menos por agora.
Nem na rua a gente pode sair mais. Que tempos são esses, Dona Maria? Que ficar em casa é a revolução? É um ato de coragem, de solidariedade, de transgressão. É o século XXI que finalmente chegou. Mas eu não posso ficar em casa. Eu preciso trabalhar. É verdade. E agora? Hein, José? Agora, respira, José. Respira enquanto pode. Respira e descansa. Respira e estuda. Respira e cuida. Respira e trabalha. Respira, José. O ar já não é mais para todos. Respira e se lembra. Respira e planeja. Respira, José. Luta e respira. Respira, José, respira. Porque a revolução está no ar. Respira, José. Respira. Então, te agradeço, né, desde já também pela participação aqui no nosso programa Curta Quarta. Ok, então, obrigado pelo convite, então, é um prazer para mim estar com vocês aqui. Então, eu sou Juan Peralta, eu sou uruguaio, eu sou dramaturgo e diretor teatral, trabalho como professor também, como pesquisador. Eu tenho formação como ator e depois continuo estudando dramaturgia, direção, e eu morei um tempo lá no Brasil, uns 3 anos lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, e eu trabalhei lá na SP, Escola de Teatro. Ainda eu continuo trabalhando mais à distância, agora eu estou no Uruguai. Anos 60, resistência latino-americana. Eu queria te ouvir falar um pouco assim sobre a sua compreensão de América Latina. Se você acha que ainda faz sentido a gente falar em integração latino-americana. Então, justamente eu me estou sorrindo com um sorriso porque eu justamente estou trabalhando um projeto artístico que tem a ver com a identidade latino-americana. O que é ser latino-americano hoje? Então, eu tenho lido, estudado, conversado muito sobre essa questão, então é muito interessante que você esteja perguntando isso para mim. O primeiro que para mim é relevante da questão latino-americana, justamente que Latinoamérica é uma ficção, sim? É uma invenção, é uma ideia. E é uma ideia que foi forjada pelo colonialismo. E essas consequências do colonialismo ainda a gente está vivendo elas, sim? Por exemplo, quando você fala da integração latino-americana, nós somos um continente e um grupo de povos que não estamos para nada integrados, sim? Por questões históricas. Sim, tem questões geográficas, mas tem questões históricas, sim? A América Hispana e a América Portuguesa, sim? Já temos essa divisão linguística, essa divisão de histórias, sim? E essa divisão também que foi funcional ao colonialismo, sim? As potências coloniais não tinham como objetivo o desenvolvimento destes territórios e destes povos, sim? Então, obviamente que temos traços que são comuns, sim? Porque a gente comparte certas questões da herência do colonialismo, mas ao mesmo tempo temos traços que são específicos. Uma questão é esta, o linguístico, não? Vocês falam português, nós, no resto da América Latina, falamos espanhol, sim? E é muito louco para mim ainda hoje que nunca teve projetos sérios de integração linguística. Sim? Aqui no Uruguai, a gente não estuda português. Recém agora, há
2, 3 anos, sim? No Brasil, vocês estudam espanhol, ou têm a possibilidade de estudar espanhol um pouco mais ou menos também. Mas, então, obviamente que a língua, a impossibilidade da comunicação gera uma divisão. Mas essa divisão é funcional a uma mentalidade, sim? Porque o projeto para estas terras e para estes povos era ser um quintal de recursos, sim? Então, isso ainda continua. Ao mesmo tempo, os diferentes países, os diferentes povos da América Latina, temos rasgos identitários que são comuns, mas que também são muito diversos, sim? No caso do Uruguai, que é o meu país, nós somos o país mais branco da América Latina, sim? No entorno de 10% da população, 9, 10% da população do Uruguai é negra, sim? E a população indígena no Uruguai é praticamente menos de 2%, sim? Porque também a nossa história foi a história do extermínio, eu não sei se fala assim, da massacre, sim? Uruguai foi um lugar de distribuição de escravos, mas os escravos não ficaram aqui no Uruguai, sim? Foi um lugar de distribuição. E os pais da nossa pátria mataram todos os indígenas. Tem fenômenos de apagamento das matrizes indígenas e as matrizes negras dos nossos povos, sim? Isso também é comum, sim? Nós somos todos filhos de um olhar que justamente privilegia a metrópole, que privilegia a Europa. No caso uruguaio, nós temos uma relação muito mais forte com a Europa, culturalmente estou falando, não? Dos símbolos e dos arquétipos, não? Que com o resto da América Latina, sim? Isso não faz nenhum sentido. Por isso eu entendo que sim, é fundamental trabalhar pela integração, sim? O projeto do colonialismo é a não integração, porque na medida em que eu desconfio de você, um outro pode se aproveitar tanto de mim como de você, sim? Então, eu acho que sim, que faz muito sentido e que tem a ver com isso que você traz dos anos 60, 70. Teve um movimento muito importante nesse momento de busca da integração dos povos americanos. Maravilha. E sendo fundamental a integração, né, como você concluiu aí, que papel você acha que a arte e o teatro teve ou pode ter nessa integração? E aí, pensando também nessa questão linguística, né? Então, pela questão linguística, justamente, temos uma circulação maior, obviamente, na região da América Hispana, sim? No caso nosso do Uruguai, daqui do Rio da Prata, nós estamos muito próximos, Montevideo e Buenos Aires, tem muito, bueno, agora não pela pandemia, mas tem muito intercâmbio de pessoas, de peças teatrais, de montagens que vão de um país ao outro. Tem também um trânsito entre Uruguai e Chile, sim? Mas, obviamente que isso também não tem o nível que seria o desejável, não? Porque também eu acho que eu gosto de insistir nisso. José Martí, o escritor cubano, ele tem um texto que se chama Nuestra América, acho que em português será Nossa América, sim? E esse texto é um texto fundamental, eu recomendo para para todo mundo ler, porque ele fala justamente de como nós estamos acostumados a achar que o outro é o inimigo, sim? Então, isso também tem se reproduzido no teatro e no âmbito cultural, sim?
vamos lembrar também que, por exemplo, Brasil, Argentina e Uruguai foram na guerra do Paraguai e nós exterminamos o Paraguai, sim? E a gente nunca pediu perdão por isso, sim? Isso é parte da história também. Tem muita sangue de um lado para o outro. A nossa independência é do Brasil, do Império do Brasil, não da Espanha. Nós já tínhamos nos independizado dos espanhóis, sim? Mas depois vinha o Império do Brasil. Então, tem uma circulação maior no âmbito hispano? Tem, sim. E tem essa cercania da língua. Justamente entre Brasil e o resto dos países da América, entre Brasil e Uruguai, a circulação é muito menor. Tem algumas coisas, sim, mas é muito pontual, sim. E ao mesmo tempo tem um fenômeno que é o fenômeno do portunhol, não? O Uruguai tem uma fronteira seca com o Brasil muito grande, não? Em toda a fronteira, a língua que se fala é o portunhol, ou seja, uma mistura entre português e espanhol, sim? De fato, nós temos autores, escritores, que escrevem em portunhol. E hoje, no Uruguai, a gente está tendo todo um processo de revalorização do portunhol como língua, não como dialecto, não como gíria, não, sino como uma língua. Deixa eu falar um pouquinho, assim, que eu fiquei impressionada com isso que você falou do portunhol, muito curioso, porque aqui pra gente, pra mim, pelo menos portunhol ainda é um termo depreciativo de um português mal falado ou um espanhol mal falado, né? Uhum. Fiquei muito encantada com essa ideia de um mini Esperanto, de um Esperanto local. E, de fato, nas escolas da fronteira, da fronteira com o Brasil, você estuda espanhol, português e portunhol, sim? Isso é muito recente, isso tem 5, 7 anos. É um processo muito recente, mas é um processo que está acontecendo e é um processo positivo, justamente. Sim, eu percebi, estando lá, que a diferença da língua, que a gente aí não está bem apropriado politicamente da possibilidade que o portunhol oferece realmente, mesmo que os acadêmicos do espanhol e da língua portuguesa padrão possam ficar um pouco incomodados, a população encontra, uma vez que a gente começa a falar, uma potência possível. Eu estou falando isso porque eu senti no Brasil que para você será mais difícil esse reconhecimento no resto dos países da América Latina, em geral. Mesmo que conheci também muitas pessoas muito interessadas e abertas ao diálogo latino-americano. Se você articula a possibilidade de diálogo, normalmente o diálogo é possível. Palavra é arma forte para o bem e para o mal. Pode ser trilha fatal, o anúncio de boa sorte. A mente atenta examina o que ensina a palavra e o que se extrai dessa lavra, se é fortaleza ou ruína. A mente fraca obedece o grito troncho do mal, aceita o jugo, embrutece e põe um ponto final. Cuidado com a palavra, palavra é arma forte, pode ser cilada em morte ou liberdade e fartura para todas as criaturas. Palavra é arma forte.
sou Maria Marighella, eu sou atriz, estou gestora, né, tenho experiência em gestão pública desde 2012, então sempre fui uma atriz, artista, produtora, idealizadora dos meus trabalhos, isso me levou à produção, gestão, que me levou à gestão pública. Né? Nós acreditamos que a cultura pode acrescentar muito valor à política no que diz respeito a uma visão de mundo, porque não se trata só de pensarmos num mundo mais justo, é como isso se dá, com que sujeitos, né? Com que histórias, com que... Então, essa torção. Então, a gente está acreditando, claro, a gente sempre fala assim, cultura como resistência, mas nós não queremos entender a resistência, um grupo que resiste a... Quando você fala em resistência, parece que tem algo no poder ao qual você tem que reagir. Nós queremos antecipar isso, nós queremos inaugurar uma visão de mundo, ou seja, nós queremos sair do lugar da resistência, embora seja absolutamente importante, fundamental, mas queremos sair do lugar da resistência para ser o lugar da insurgência, da produção, da criação de uma visão de mundo. Porque eu ia te perguntar justamente isso, assim, porque o enfrentamento, a resistência, ou mesmo uma coisa mais ativa, né, menos reativa e mais ativa, como você propõe, ela pode ser feita com várias frentes, né? No caso dos anos 60, por exemplo, a guerrilha foi uma frente e a arte foi uma frente muito importante. E eu queria saber de você, bem no sentido que você estava falando assim, qual vantagem, se a gente pode dizer assim, que a arte, a cultura ou a arte especificamente, pode ter em relação a essas outras frentes? A primeira coisa que eu diria é que a arte compõe a dimensão do sujeito desde que nasce. Então, né, eu acho que essa é a principal característica, que eu não diria vantagem. Nós somos da cultura, então nós entendemos isso de uma maneira muito fluida. Eu sinto que nesse debate que a gente traz político, para muitas pessoas é uma abstração. Eu também entendo. Então, há um exercício de dizer, olha, a cultura integra a vida, desde que a humanidade, a vida no sentido da humanidade, né? E isso a gente não está falando que é um valor, porque eu também tenho repetido, Graça, assim, que há em curso hoje no Brasil uma cultura bastante violenta, cultura do ódio, uma cultura machista, uma cultura misógina. Então, assim, quando a gente fala que cultura não é necessariamente algo que nós levantamos como uma cultura que deve ser fomentada, mas a cultura, esse conjunto, né, de fazeres, esse conjunto de percepções, integram a dimensão humana. Isso não está dissociado. Dito isso, vem o campo da arte, essa expressão de linguagem. Então, ou seja, desde os primórdios, desde os primeiros sinais de existência, essa tentativa de expressão singular, ela está com a humanidade. Então, eu diria que, se isso é verdade, se esse componente cultura, esse componente arte nos acompanha, isso já é uma vantagem, porque isso integra a nossa existência. Eu acho justamente o principal diferencial do teatro justamente tem a ver com o corpo vivo de um intérprete e uma relação em um tempo e um espaço real compartilhado, sim? Isso é absolutamente revolucionário, porque isso dá a possibilidade justamente de um encontro real, sim? Inclusive não ficcional, sim? Mas o encontro é real, o tempo é real, o espaço é real, a vivência é real. E junto com isso é coletivo, não é individual. Ok, se eu posso fazer uma peça para um só espectador, sim, claro, está tudo certo. Mas geralmente o teatro é um fenômeno coletivo, sim? Então tem a ver com certas, com a nossa ancestralidade como espécie, sim? Nós somos seres sociais e ser seres sociais não significa que temos redes sociais, sino que precisamos do outro para viver, para estar vivo. Isso é ser social, sim? E o teatro tem a ver com a roda das pessoas em torno ao fogo, com a roda das pessoas para tomar chimarrão, para tomar cerveja, para conversar, para
para tentar compreender o que significa ser humano, sim? Porque a empatia só é possível se o outro é real para mim, sim? Se eu enxergo um morador de rua, mas esse morador de rua não é real para mim, é decir, não significa, obviamente eu não vou fazer nada para mudar essa situação, sim? Então, como nós podemos trabalhar, e eu acho que aí temos um trabalho bastante urgente, necessário, e não sei como também, mas de recuperar a possibilidade do sensível como uma possibilidade do real. O que confere identidade ao teatro é a nossa capacidade, com os recursos de cada tempo, costurarmos a nossa dramaturgia, né? Tendo o artista como esse interlocutor que quer comunicar com aquele outro. Os anos 60 na América Latina tem muito dito. Eu acho que ainda estamos trabalhando a partir de algumas premissas que eles nos deixaram, que o trabalho que se fez nessa década deixou para nós e que tiveram uma revolta, não? Uma renovação, aprofundização e mudança muito forte no século XXI, na maneira de compreender, de ler e de usar essas premissas, mas que essas premissas estão ali, né? E eu acho, vou mencionar duas coisas dos anos 60 e que tiveram uma relação muito intensa com o teatro. Uma é o ciclo das ditaduras, não? O ciclo das ditaduras mobilizou perguntas, questões e dores humanas, políticos, sociais, que interpelaram o fazer de todo mundo, mas que os teatristas, que a gente chamava na época, os teatristas pegaram com muita responsabilidade, com muito compromisso, não? Essa pressão dos governos autoritários e a interpelação que isso faz da ação cênica, que justamente é a poética e a liberdade da ação. Mas também esses processos ditatoriais puxaram uma grande mobilização pelos exílios. Pelo menos na Venezuela a gente interagiu e vieram acá teatristas uruguaios, argentinos, chilenos, que começaram a trabalhar aqui com a gente e geraram um diálogo diferente, que a gente tinha um teatro já político, politizado, tinha já representantes nesse debate, mas entravou esse diálogo internacional que não estava tão presente e que fortalecia, não, a nossa relação com o mundo latino-americano como um campo. Posso aproveitar, Gra, que eu estou com a palavra aqui? A primeira coisa é quando você fala do exílio, né? Como esse trânsito de artistas, de intelectuais, de criadores, e como no Brasil isso só representou um esvaziamento, né? Acho que Gra pode me ajudar. E quando a gente fala desse período, a gente fala de tantos cérebros, tantas mentes, tantas intuições, tantos corações que a gente perdeu. Eu nunca tinha pensado no exílio assim, como uma troca de inteligências, porque no Brasil, eu acho que não foi isso que aconteceu, a gente só perdeu mesmo. Ô Juan, eu tive a ideia de lhe chamar para esse assunto especificamente por causa daquela aula onde você falou de Pedro e o Capitão, né, da montagem que você fez em 2010, foi muito importante para mim, assim, quando você falou um pouco sobre a necessidade que você sentiu de voltar a esse assunto, de voltar a essas dores. Então, Pedro e o Capitano é uma peça de Benedetti que ele escreve durante o exílio, não? Durante a ditadura militar aqui no Uruguai, ele tem que ir embora. E junto, muitas pessoas da cultura têm que ir embora. De fato, um teatro inteiro, uma companhia teatral, um grupo teatral inteiro, que é o Teatro El Galpón, de Montevideo, teve que sair no exílio. Sí, por intermedio do embaixador do Canadá e do México, que foram os que salvaram eles, porque senão eles iam ser
mortos, sim? Mas um grupo, uma parte grande do grupo fica em México e eles começam a fazer lá esta peça, Pedro e El Capitán, que é a relação entre um preso político torturado e um capitão do exército que está fazendo o interrogatório para extrair informação. Esta peça, durante todo o período do exílio e das ditaduras militares, foi muito famosa, muito importante, sim? Porque justamente era uma forma de luta e de reafirmação da identidade também, sim? Quando em Uruguai voltamos à democracia, que foi em 1985, o Teatro El Galpón volta, um monte de artistas que estavam no exílio voltam, e eles voltam a fazer uma encenação desta peça, sim? Mas depois ficou esquecida. Sim, tem a ver também com, ok, voltamos à democracia, vamos dar volta à página, ok, vamos enxergar para diante. Mas a situação, a realidade de que as pessoas que tinham sido mortas e desaparecidas pelos militares não estava resolvida, sim? De fato, foi todo um processo político onde até hoje nós não sabemos onde estão muitos dos desaparecidos, sim? Então, é uma questão que ainda está, é uma ferida aberta, sim? Não só no Uruguai, sino na América inteira, sim? Porque No também Brasil, todos... sobretudo, porque essas pessoas estão sendo louvadas, elas não estão sendo nem Exato. julgadas, mas elas estão sendo homenageadas, né? Sim, sim. E teve um fenômeno aqui no Uruguai, no Brasil, na Argentina, essas leis de ponto final, não? Ok, não vamos falar mais do tema, sim? E ninguém vai punir ninguém. Mas, ok, no ano 2010, nós já tínhamos 5 anos de governo de esquerda. 2005 é o primeiro governo de esquerda na história do Uruguai, sim? E no ano 2010 foi o segundo governo de esquerda, sim? E eu sentia que justamente a esquerda tinha chegado no poder, mas tinha um monte de assuntos que não tinham sido acessados. Tinha assuntos, ok, que por estar no poder e por manter o poder, não se falavam, não se discutiam, não se enxergavam, não? Então, eu sabia que o público com o qual ia dialogar era um público de esquerda ou um público aberto ao tema, sim? Para mim era muito importante colocar a questão de que a gente continuava tendo desaparecidos, continuava tendo militares sem ser julgados e civis também, pessoas, médicos, que também participaram da tortura. Então, a escolha que eu fiz, junto com o equipo criativo, os atores e todo o equipo técnico, foi trabalhar um hiperrealismo, sim? Então, as pessoas, a peça acontecia num porão, o público tinha que descer. Nós trabalhamos com pílula de sangue, com maquiagem que ia cena a cena acentuando o deterioro físico do Pedro, com uma série de signos, como as músicas que se utilizavam na ditadura. E a reação do público foi interessante, porque muitas vezes tinha jovens que não sabiam nada. Tinha pessoas que tinham perdido familiares, desaparecidos, o qual era muito pesado quando eles iam a ver a peça, porque obviamente, imagina, para eles era muito complexo, não? Mas
justamente sempre agradeceram muito o fato de pôr isso em cena, sim? E ao mesmo tempo, o trabalho foi também de gerar uma consciência coletiva através da arte. Eu acho que justamente a função da arte, quando falamos que a arte é política, sim, é política não porque é pro X ou C partido, sino porque gera uma consciência de nós como sujeitos, como cidadãos, como pessoas, que com nossas ações vamos configurando o mundo. É impossível nos vermos sem essa potência mágica que o teatro é capaz de promover. Acho que o teatro está mais vivo do que nunca, com os problemas de sempre. Mais vivo do que nunca com os problemas de sempre. Então, mais vivo do que nunca com os problemas de sempre, agravados por uma crise, mas também nos colocando de tal sorte em xeque que talvez seja um acelerador de respostas. Com os problemas de sempre, mas com novas potências para serem exploradas, né? Exatamente. E podendo atravessar, né? E com essa capacidade de atravessar em muitos sentidos. Você acredita no teatro como ferramenta de existência política? E nisso eu acredito no teatro. O teatro é a coisa que talvez eu mais acredite na vida. Assim, eu acredito no teatro. O teatro é uma cura, né? Assim, eu acredito muito, assim, muito, muito. E acho que o teatro vai ser capaz de dar essa dimensão de cura e acho que já dá. Todas as vezes que eu não sei como fazer uma coisa, eu recorro ao teatro. Né? Em linguagem, em sentido, em ética. Né? Quando eu digo assim, eu vou fazer política, eu recorro ao teatro, porque ele é um formador de ética, ele é um formador, ali está contido não só um modo de fazer, mas tem uma série de outros aspectos, né? E ele é capaz de promover isso que eu acho que é o mais importante, que é capaz de promover esse encontro. O teatro é uma loucura. Defensa de la alegría, Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del infierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.